E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula, eu sou o professor Arnaldo, professor de Informática do Instituto Federal do Tocantins, e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o Pendas, que é uma ferramenta para análise de dados que utiliza aí a plataforma, a linguagem Python como base, beleza? Mas antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de convidá-los a ingressarem aí no nosso grupo no WhatsApp, para que vocês possam receber em primeira mão aí as nossas aulas, os nossos vídeos, resoluções de questões, materiais em PDF para leitura, entre outros conteúdos. Link na descrição. Então vamos lá. O que é o Pendas, pessoal? É uma ferramenta para manipulação e análise de dados. De forma direta, o Pendas serve para análise de dados. A gente consegue, a partir dessa análise, obter diversos insights, informações importantes que podem ser utilizadas aí na tomada de decisões estratégicas na empresa ou na organização. Essa ferramenta, ela foi construída sobre a linguagem de programação Python. Então a gente utiliza como base uma plataforma que é escrita na linguagem Python, e outra característica dela é que ela é open source. Que tipo de dados o Pendas pode gerenciar? A primeira coisa, para a gente aprender a utilizar a ferramenta, nós precisamos instalar, configurar um ambiente básico para que você consiga aí testar os códigos que eu vou mostrar durante essa aula. E todo o conteúdo aqui mostrado foi tirado do melhor local possível, que é da documentação do próprio criador da tecnologia. Ninguém entende melhor a tecnologia do que seus próprios criadores. Já vou deixar na descrição também um link aí com um vídeo onde eu ensino a instalar e a configurar esse ambiente para que você consiga testar esses códigos que eu vou mostrar aqui, ok? Recomendo fortemente que você assista esse vídeo primeiro, da instalação, e depois você volte aqui para continuar e treinando os códigos que você vai vendo aqui ao longo dessa aula. Uma vez que você preparou o ambiente, a primeira coisa que você tem que fazer é importar o Pendas, tá? Você tem que importar. Então lá na plataforma você vai criar um notebook ou um computador e você vai ter um terminal em que você vai poder testar os códigos aqui mostrados. E aí para importar, basicamente você vai digitar import Pendas, e aí você pode colocar um alias, que é um apelido, que o padrão é PD. Então, para você não ter que ficar toda hora escrevendo Pendas, ponto não sei o que, você pode usar um apelido aí, o PD é o padrão. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um data frame. No Pendas, o data frame é uma estrutura bidimensional que armazena dados de diferentes tipos. Basicamente, o data frame tem essa estrutura. Os dados são organizados em linhas e colunas. Nas colunas a gente tem as informações que estão sendo armazenadas, né? Tipo, por exemplo, idade, nome, sexo, data de nascimento, salário, qualquer outra coisa nesse sentido. Então a coluna ela mostra ali informações desse tipo, e também a coluna tem um rótulo, né, no topo dela que indica o que você vai achar ali de informação naquela coluna. Nas linhas a gente tem os que seriam os registros cadastrados, ali as informações referentes a um objeto, a uma pessoa, a um produto, algo nesse sentido. Então, basicamente tem essa estrutura bem semelhante à estrutura de tabela que a gente conhece aí de banco de dados, tá? Mas aqui a gente chama de data frame. E os dados são organizados em linhas e colunas, como eu falei. As colunas possuem rótulos e as linhas trazem dados de diferentes registros. Vejamos um código básico aqui de um data frame. Depois que você faz a importação, aquela que a gente viu agora, import Pendas, SPD, você pode agora utilizar a ferramenta, a biblioteca Pendas, para fazer aí o que você deseja. Então aqui na linha 2, a gente tem aqui, ó, DF, então
é como se tivesse declarado aqui uma variável, como se fosse uma variável para armazenar um dado, mas aqui é um data frame, por isso que a gente deu aqui o nome de DF, tá? Isso aqui é um exemplo retirado lá da documentação oficial. Então, DF vai armazenar alguma informação, ok? É como se você tivesse para quem não sabe o que seria uma variável, é como se você tivesse um armário numa empresa, você tem um armáriozinho só seu com a chave. E aí aquilo é seu. Então você abre e você pode colocar qualquer informação ali. Ou um dia você guarda um papel, outro dia você guarda uma revista, outro dia você guarda um computador, mas aquele espaço é seu. Então isso é semelhante a uma variável, um espaço na memória em que você pode armazenar algum dado, alguma coisa. Aqui no caso é um espaço para armazenar um data frame. E aí o que ele vai receber? O igual indica que vai receber o que vai ser retornado dessa operação a seguir, ó. Então ele pegou a biblioteca pandas e chamou aqui o método .dataframe. Então veja bem, para você criar um data frame, você vai fazer isso. Pega a biblioteca .dataframe. Tem que chamar o método dataframe. Professor, mas o que é um método? É isso aqui, ó. Depois da biblioteca, você coloca um ponto e aí você pode acessar um atributo ou método. Isso aqui, dataframe, é um método. Como é que eu sei? Porque tem os parênteses, tá? Sempre que tiver um parênteses, você já sabe que esse nome aqui se refere a um método. É algo que essa biblioteca ela pode fazer. Beleza? Então aqui esse método dataframe vai criar um dataframe. E o que você tem que passar como parâmetro? Você tem que passar a estrutura do dataframe, das informações que você quer armazenar. Aqui no caso, a gente tem o quê? Para delimitar o dataframe, a estrutura você vai começar com chaves, ok? Chaves. E aí você tem isso aqui, ó. O nome das colunas, tá? O nome da coluna, por exemplo, aqui, ó. A primeira coluna, name. 2 pontos. E o que essa coluna vai ter de informação? 2 pontos e aí você abre colchetes. Então eu tenho aqui as informações dessa coluna nome. Então eu tenho 3 registros aqui, ó. O do Brand, do Alan e do Bonnell. Ok? E da Bonnell, né? Então são 3 informações, 3 nomes cadastrados nessa coluna nome, name, né? E aí, vírgula, eu tenho outra coluna, ó, que é age, idade, né? Então, 22, 35 e 58. São 3 informações também, só que aqui são números, né? Aqui em cima são nomes, isso aqui é o que a gente chama de string, conjunto de caracteres. Quando você olha as aspas, você sabe que isso aqui é uma string. Tá? Aqui embaixo a gente só tem um número, não tem as aspas, então isso aqui é um número. Um detalhe importante para a gente reconhecer aqui, do lado esquerdo, ao definir essa estrutura de um data frame, do lado esquerdo a gente tem o nome da coluna, tá? O lado esquerdo dos 2 pontos. Do lado direito você tem os valores que serão armazenados naquela coluna. Beleza, aí eu tenho aqui uma terceira coluna que é sex, né? Que é o sexo. 2 pontos. E quais registros que eu tenho cadastrados lá? Esses 3. Tá? Então, ó, masculino, masculino, feminino. Tá? Para quem está familiarizado com programação ou com JSON, objetos em JavaScript, a estrutura ela é um pouco diferente, tá? Não é daquele tipo de, como um JSON, que você tem ali um objeto, todas as informações, nome, idade, sexo, referente a um objeto. Não. Aqui é a coluna e os registros que eu tenho naquela coluna. Então, ó, depois que você cria essa estrutura, você pode executar o comando df, só aqui, ó, que é o nome da variável que você usou para armazenar esse data frame. Coloca o nome dela e manda executar o código. O que vai acontecer? Ele vai exibir as informações que você armazenou. Então aqui, ó, eu tenho 3 linhas, começando na linha 0, tá? E 3 colunas. Então, ó, o nome, tá aqui, ó, o Brown,
a idade 22 e o sexo masculino. Beleza? Então, o que foi cadastrado primeiro representa aqui a primeira linha, o primeiro registro, né? Então, ó, Brown, 22, masculino. A última, a terceira aqui, ó. Bonnell, 58, feminino. Aqui, ó, Bonnell, 58, feminino. Pessoal, lembrando que essa é uma aula focada para concurso, tá? Então, isso aqui é um conteúdo que vem recentemente sendo cobrado em alguns concursos. Então, se você quer uma aula mais na prática, assista outro vídeo nosso aí que a gente vai estar disponibilizando com o Pendas na prática, tá? Então, o que a gente tem que saber aqui? O conceito de um data frame. Outro conceito importante que a gente precisa saber que é o de series, né? Ou séries, vou chamar aqui de séries, onde cada coluna o que é uma série? Quando você manda selecionar apenas uma coluna de um data frame, aquilo é uma série. Tá? Então, ele é utilizado quando se quer trabalhar com os dados de apenas uma única coluna. Aqui embaixo, por exemplo, ó, eu tenho aqui o data frame, que foi definido no exemplo anterior, que é toda vez que agora eu referenciar DF, eu tenho essa estrutura armazenada dentro dele. E aí, quando eu falo DF, coloco colchetes e, entre aspas, o nome da coluna que eu quero, aqui eu tô, o que vai ser retornado é uma série, beleza? Então, é o nome do data frame, entre colchetes você vai colocar o nome da coluna, entre aspas, beleza? Isso aqui vai retornar uma série para você, que já está mostrando, ó, 22, 35 e 58. Esse 0, 1 e 2 não são informações que estão armazenadas no data frame. Isso aqui é gerado pela ferramenta para indicar a linha dos registros. E aqui você tem o nome da coluna e o tipo do dado que está sendo armazenado. Outra coisa, você pode criar uma série do zero. Ah, eu não tenho quero criar uma série agora. Então aqui, ó, na linha 5 ele está criando aqui o que seria uma variável ages, né, para armazenar as idades, e está atribuindo alguma coisa vai ser armazenada aqui dentro. E o que é? É o que está aqui depois do igual. Vamos ver. Ó, PD pegou a biblioteca Pandas, ponto series, né? O series também é um método, olha aqui os parênteses, tá? É um método. E o que esse método faz? Ele cria uma série. E o que você tem que passar para que esse método funcione? Os métodos, eles fazem alguma coisa, só que para ele cumprir o seu propósito, muitos precisam receber um parâmetro, alguma entrada, ok? Então, o que é necessário aqui de entrada para que ele funcione? Ó, do lado esquerdo da vírgula eu tenho um primeiro parâmetro, do lado direito tem um segundo. Então, o primeiro parâmetro, que é antes da vírgula, eu tenho aqui a série, que é um colchetes, né, o que a gente chama de array em estrutura de dados, com 3 valores, ó, 22, 35 e 58, tá? Entre colchetes. Beleza? E aí, do lado direito da vírgula, eu tenho aqui o segundo parâmetro, que é o nome dessa série. O nome é age, idade. E aí, lá embaixo, ele mandou exibir ages, e aí foi retornado a série criada do zero. Nós temos no Pandas diversos métodos que podem nos auxiliar em análises específicas. Por exemplo, e vejam bem, alguns dos métodos aqui, eles são utilizados e eles servem tanto para data frames quanto para as séries. Tá? Você pode utilizar em data frames e em séries. Lembra que o data frame é toda a estrutura ali, o que seria uma tabela, né, com colunas e linhas. E a série são as informações pertinentes apenas a uma única coluna. Então veja bem, por exemplo, para saber o máximo valor de uma coluna, você pode utilizar o método max. Né? Então vamos ver aqui, ó, linha 7, eu tenho DF, que é o data frame, daquele primeiro exemplo, daquele slide lá atrás. E aí eu tenho aqui a coluna, ó, eu quero pegar que seja retornada uma série desse data frame. Qual é? A idade, né? Age. Ok, ponto, ou seja, ele
com o que vai ser retornado, que é essa coluna com as idades, ele está chamando um método .max. É um método, olha os parênteses. Não tem nada dentro do método dos parênteses, ou seja, ele não recebe, ele não precisa de entrada, de parâmetro, tá? É só chamar o método. .max vai retornar aqui o maior valor dentro dessa coluna. Ou seja, aqui eu consigo saber qual é a pessoa mais idosa, com mais idade. Foi retornado aqui 58. Eu tenho um método legal também, que é o describe, que é um método que provê mais informações sobre dados numéricos em data frame. Então, ó, você pega o dataframe.describe e aí ele vai retornar aqui uma descrição acerca da estrutura da tabela. Então, eu tenho aqui, ó, a coluna age e aí eu tenho aqui, ó, a quantidade, tá? Várias informações aqui acerca desse data frame. Eu tenho aqui, ó, a quantidade de linhas, tenho 3 linhas. Eu tenho o valor mínimo, valor máximo, eu tenho o que seria, se eu não me engano aqui, a média, tá? E eu tenho aqui também, ó, em porcentagem, ó, quanto que dá 50% dos valores apresentados, 25%, 75%. Então você consegue ter aqui mais informações sobre os dados numéricos em um data frame. Então, o que é importante a gente relembrar aqui nessa primeira parte? Para utilizar o Pandas, claro, você tem que instalar toda a plataforma, né, do Pandas. Em cima a gente pode utilizar o Anaconda. Você vai instalar o Anaconda, que vai te oferecer uma plataforma Python, e lá dentro você pode utilizar a biblioteca Laboratório Jupyter para criar um notebook com Python e fazer os seus testes lá dentro desse ambiente. O link na descrição aí para você instalar e treinar aí o Pandas. Ok, e aí para utilizar o Pandas você tem que importar. Import Pandas SPD. SPD é um apelido, né? S é para indicar um apelido, o apelido é PD. E o que é um data frame? É uma tabela de dados com linhas e colunas. O que é uma série? É uma coluna de um data frame. E agora, como ler e escrever dados tabulares? Vejam bem, no Pandas a gente consegue ler informações de diversos formatos e escrever, converter o que a gente tem para diversos formatos também. Inclusive, basicamente aqui, ó, os mesmos formatos que a gente tem para leitura, a gente consegue gerar também para escrita. Você consegue gravar. Então, você pode criar um data frame do zero, você pode ler informações e criar o data frame a partir dessas informações, né? E você pode gerar para diversos formatos. O que você tem aqui, ó? CSV, você tem aqui o Excel, você tem HTML, você tem JSON, você tem SQL, você tem uma série de formatos disponibilizados. Dica para você matar uma questão se cair algo nesse sentido no concurso. Os métodos, tá? Tudo aqui são métodos, ok? Você vai pegar um data frame, uma fonte de dados, ponto, o método. O método, todos os métodos para leitura, eles começam com read. Read significa ler. Então, se você já tem um conhecimento de inglês, já te ajuda. Read, underline, alguma coisa. Aqui é um asterisco. Aqui no lugar do asterisco, a gente vai ter o formato que você quer ler. Então, se por exemplo, se for CSV, read, underline, CSV. Se for HTML, read, underline, HTML. Se for SQL, read, underline, SQL. Ok? Então, você tem esse padrão. Se cair isso na prova, você sabe. Como é que faz para ler um arquivo SQL? Read, underline, SQL. E para gravar? Então, eu tenho o data frame, agora eu quero gravar isso num arquivo. Eu quero gerar um HTML. Você leu de um SQL e quer gerar um HTML depois. Você vai usar o to, tá? To, underline, o nome do formato. Então, to, underline, HTML. Quero converter para Excel. To, underline,
XLS. Aqui, por exemplo, para ler um arquivo CSV, a função é read_CSV. Então, nesse caso aqui, ó, ele criou um data frame, tá? Aqui no caso ele chamou de Titanic, né? Para armazenar as informações referentes aqui a passageiros que estavam no Titanic. Então, Titanic vai receber o quê? Pegou a biblioteca pandas, chamou aqui o método read_CSV. Ou seja, o arquivo que ele vai ler tem que ter a extensão CSV. E aí ele mostra aqui o caminho até esse arquivo. Ó. Pasta data, tem lá titanic.csv. E aí ele vai fazer a leitura das informações que estão lá e vai armazenar, vai criar um data frame e vai armazenar aqui no data frame Titanic. Quando você manda ler as informações de um data frame, que é só você colocar o nome do data frame, que por exemplo, ó, Titanic, por padrão já são exibidas as primeiras 5 e as últimas 5 linhas, tá? Então aqui, ó, eu tenho nesse arquivo que foi lido, eu tenho 891 linhas e 12 colunas, né? Ou seja, é como se eu tivesse 891 pessoas cadastradas e 12 tipos de informações referentes a essas pessoas. Como por exemplo aqui, ó, colunas, a identificação do passageiro, se sobreviveu ou não, a classe, acho que aqui deve ser a classe da cabine, né, algo assim. E aí vai, ok? E aqui do lado esquerdo eu tenho as linhas, tá? Qual foi o primeiro passageiro cadastrado, o segundo, o terceiro, e aí vai. Lembra que o primeiro começa no 0, né? Pode cair uma pegadinha nesse sentido, talvez. Um método legal também é o head. Head é cabeça em inglês, serve para exibir as primeiras X linhas que você definir aí. Por exemplo, aqui, ó, Titanic, né? Eu tenho lá mais de 800 linhas. Eu quero ver apenas as 8 primeiras. Os 8 primeiros passageiros cadastrados. Então, Titanic.head. E aí é um método. E esse aqui ele recebe um parâmetro. Qual é o parâmetro? A quantidade de linhas que você quer visualizar. Então, ó, Titanic.head 8. Apareceram aqui as 8 primeiras, os 8 primeiros passageiros, ok? Tail é o contrário do head, né? Tail é cauda em inglês e ele exibe as últimas N linhas de um data frame. Então, ó, dataframe.tail, quantidade de linhas que você quer visualizar. A gente tem um atributo, não é nem um método, tá? Por que eu falo que é um atributo? Ó, porque a gente não tem aqui os parênteses, né? Não é uma função, um método, é um atributo. Então, ó, Titanic.thetypes. O que esse thetypes traz? Ele mostra o tipo de dado de cada coluna. Aqui, por exemplo, ó, eu peguei o Titanic.thetypes. Esse aqui é um data frame, né? E aqui ele listou as colunas. Ó, quais são as colunas que eu tenho? O Passenger ID, o ID do passageiro, Survived, sobreviveu ou não, a classe, o nome, o sexo, a idade e aí vai. Ok, para cada coluna dessa, a gente tem um tipo de dado específico que está sendo armazenado ali. Existem colunas que recebem textos, como por exemplo o nome, né? O seu nome é um texto, um conjunto de caracteres. Então, João da Silva, Maria de não sei o que. Ok? Isso é um texto. O texto é o que a gente chama de string, tá? Então, colunas que armazenam string, no Pandas elas são do tipo object, objeto em inglês, ok? Então, string é uma object. Então, aqui, por exemplo, ó, name, object. Sexo, object, um objeto também. O que mais? A cabine, object, ok? E aí, a gente tem outras informações para armazenar número sem casa decimal, número inteiro. Como, por exemplo, a idade. Aí é o int. Aqui no caso, para armazenar números inteiros, né? No Pandas isso se chama int64. int64.
E para armazenar números com casa decimal, como por exemplo salário, né, que você precisa colocar, representar a casa decimal, você vai usar o float, né, como por exemplo peso, altura, salário, entre outras informações. Você usa o float 64, ok? Uma boa questão para cair num concurso aqui, né? Que é, por exemplo, saber essa representação no Pandas dos tipos de dados. Quais são os três possíveis? Int 64, float 64 e object. O que é o int 64? Inteiros. Float 64, números com casas decimais. E o object são strings, conjuntos de caracteres. Decora isso aí. Professor, e para gravar dados? Tá, eu sei que para ler é usar o read underline o nome do formato. E aí para gravar é o to underline o nome do formato. Então, por exemplo, para gravar para Excel, gerar um arquivo Excel, você vai colocar to underline Excel. Ele vai gravar os dados em um arquivo Excel. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, Titanic.toExcel. Então, ele vai pegar aqueles dados e vai passar para uma planilha de Excel. E aí eu tenho aqui, ó, o nome do arquivo, titanic.xlsx. Eu tenho aqui o nome da planilha, aqui ele chamou de passengers, passageiros. E aqui no terceiro parâmetro, que é opcional, é o índice, se você vai querer ali a representação do índice. O que é o índice? Não tem aquela coluna que mostra o 0, 1, 2, 3, 4, né, a ordem da linha? Ele vai colocar essa informação na planilha também. Se você colocar igual a falso, ele não vai representar. Ele não vai colocar esse índice na planilha. Se você colocar em index igual a true, verdadeiro, ele vai sim representar esse índice na planilha. Faça o teste, pessoal. Vai fazendo o teste aí. Prepara o ambiente do Pandas e vai fazendo o teste do código. Método legal para oferecer mais informações acerca de um data frame. O info, tá? Então você pega o dataframe.info. Ele traz mais informações acerca do data frame como um todo. Então eu tenho aqui as linhas, eu tenho aqui as colunas, eu tenho aqui a quantidade de linhas naquela coluna. Eu tenho se é nulo ou não nulo. Aqui, na verdade, eu tenho aqui a quantidade de linhas não nulas, né? Quantidade de linhas que foram preenchidas. O nulo é quando você deixa o campo em branco. Tá? Então, ó, aqui, ó, no ID do passageiro, eu tenho 891 campos, 891 linhas não nulas, ou seja, todas foram preenchidas. Na idade, eu só tenho 714 não nulo, ou seja, eu tenho aqui vários registros em que não foram informadas as idades. E aqui o dtype, né? O que é o dtype? O tipo de dado daquela coluna. Como é que eu faço para selecionar um subconjunto de um data frame? Eu quero selecionar apenas algumas colunas, algumas linhas. Como fazer? Para gerar algo desse tipo, tá? Quero selecionar, por exemplo, apenas duas colunas. Ó, a gente já viu que cada coluna de um data frame é uma série, né? E para você retornar uma coluna, uma série, você coloca o data frame, aqui no caso Titanic, entre colchetes você põe o nome da coluna. Ok, aí só para você saber, ter a certeza de que de fato o que é retornado é uma série, você pode usar aqui, ó, o método type, que ele vai indicar o tipo do que está sendo retornado. Então, ó, ele vai lá no data frame Titanic, pega só a coluna age, e aí ele vai verificar o tipo disso. E ele está exibindo aqui embaixo, ó, isso aqui é uma série Pandas. Tá? A gente tem um método interessante que é bacana para cair na questão de concurso também, que é o shape. Na verdade é um atributo, né? Não é um método, é um atributo. Olha que o shape ele não tem o parênteses, tá? É um atributo, até deixei marcado aqui para vocês. O que ele faz? Ele retorna a quantidade de linhas e colunas de uma série ou de um data frame.
tá? O shape é um atributo que retorna o número de linhas e colunas de uma série ou de um data frame. Aqui no caso, ó, a gente pegou só a coluna age, idade, do data frame e mandou exibir o shape. E aí ele trouxe, ó. E eu tenho dois parâmetros. Do lado esquerdo, quantidade de linhas. Do lado direito, da vírgula, quantidade de colunas. Aqui no caso, como só é uma série, a série só tem uma coluna, então ele nem exibe aqui, né? Mas eu tenho 891 linhas cadastradas. Como é que eu faço para selecionar várias colunas, né? Selecionar uma coluna eu sei. E para selecionar várias? É assim, ó. Você pega o data frame e aí, ao invés de usar um colchete, você vai utilizar dois. Dois colchetes de abertura e dois de fechamento. Tá? E aí, nesse colchete mais interno, você vai especificar as colunas que você quer. Então, aqui, por exemplo, ó, daquele data frame todo, ele vai pegar apenas a idade e o sexo. Ok? E aí ele vai retornar um data frame, não mais uma série, né? Porque eu tenho mais de uma coluna, vai retornar um sub-data frame, né? Que é o que ele chamou aqui de age e sex. E aí ele pegou o resultado e mandou exibir o head, ou seja, as primeiras 5 linhas cadastradas. Então tem aqui, ó. Você consegue também aplicar filtros específicos. Então, eu quero selecionar apenas os passageiros que atendem determinada condição. Vejamos aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, para selecionar apenas os passageiros com mais de 35 anos. Você faz assim, ó. Primeira coisa, vamos analisar aqui no conteúdo mais interno, ó. Titanic, o que é o Titanic? É o data frame, né? Que foi criado lá atrás. Então, Titanic, entre colchetes, uma coluna só, ou seja, vai retornar aqui o quê? Uma série, né? Então, ó, aqui eu quero verificar uma coisa. Verificar o quê? Uma condição. E aí ele vai retornar. O que ele vai retornar aqui dentro? Verdadeiro ou falso? Então, por exemplo, ele vai pegar aquela primeira coluna, a coluna idade, e para cada linha ele vai verificar se a idade é maior que 35. Se for, ele vai retornar verdadeiro, se não, ele vai retornar falso. Ou seja, no fim desse processo, o que eu vou ter são apenas as linhas cuja idade é maior que 35. E aí, essas linhas vão ser passadas para quê? Para um outro data frame aqui mais externo, Titanic, que é o mesmo data frame, ou seja, ele vai pegar do data frame completo do Titanic, eu estou mandando escolher, ó, traga para mim só essas linhas, que foram as linhas que retornaram como verdadeira a condição, né? Da idade ser maior que 35. Então, por isso que a gente colocou o data frame dentro do outro, ok? Então, aqui é uma condição. Então, o primeiro passageiro, ele tem mais 35? Vamos supor que tenha. Beleza, o primeiro vem. O segundo tem? Não, então ele não vem. O terceiro tem? Ok, então ele vem também. Você vai retornar verdadeiro. E aí vai retornar, ou seja, verdadeiro, falso, verdadeiro. Essas três informações vão ser passadas para o data frame mais externo, que ele vai verificar. A primeira linha é para retornar? Sim, tá, verdade. A segunda, não, falso, né? Como está falso aqui, ele não vai retornar. A terceira, tá true, verdade. Então, ele vai retornar a primeira e a terceira linha, ok? Resumindo, a gente vai ter como retorno disso um outro data frame apenas com os passageiros com mais de 35 anos de idade. E aqui embaixo ele está mandando exibir os 5 primeiros. Outra forma de você selecionar também é usando o is-in. Né? Aqui a gente viu que a gente pode usar o maior que, a gente pode usar o menor que, maior ou igual, entre outras condições. Nesse caso, a gente está usando aqui um método chamado is-in, tudo junto, né? Ou seja, que está em. Então, por exemplo, ó, aqui no caso eu quero selecionar apenas os passageiros de primeira e segunda classe, de cabine, né, de primeira e segunda classe.
Então, ó, Titanic, e aí eu selecionei aqui uma série, que é a classe. Ok. E aí eu estou verificando para cada linha, né? Se aquela linha, vamos supor que a primeira linha, eu vou lá e vou verificar a classe. Essa classe está em, né? Is in, está em 2 ou 3, ou seja, aqui no caso é segunda e terceira classe, né? Não é primeira e segunda, é segunda e terceira classe. Ou seja, esse passageiro ele estava na segunda ou na terceira classe? Se sim, ele vai retornar true, né? Lembra lá, verdade. O segundo, não, vai retornar falso. O terceiro, também não, vai retornar falso, tá? Então, de 3 linhas, por exemplo, que eu exemplifiquei aqui, apenas o primeiro estava na segunda ou na terceira, né? E o legal de você usar o is in, né, é que você consegue especificar 2 informações, né? Então, por exemplo, ou mais, você pode colocar mais aqui separando por vírgula dentro do colchete. Sei lá, eu quero selecionar os clientes do país Estados Unidos e da França e da Itália. Você consegue selecionar, especificar ali 3 ou mais valores específicos, ok? Então, está dentro de algumas dessas informações. É um desses. Então, no caso, se a classe da cabine for 2 ou 3, retorna verdade. Se não, se for qualquer outro, retorna falso. Aí, vamos supor que só o primeiro estava na segunda. Vamos supor que ele estava na segunda. Então, verdade. Esse cara vai vir. Todos os outros estavam na primeira classe. Então, eles não vai retornar falso para todos. Ou seja, essa lista de verdadeiro e falso vai ser passada para o Data Frame Titanic de novo. E aí ele vai trazer apenas aquelas linhas onde está true, está verdade. Ok? E aí ele está trazendo aqui, ó, apenas os passageiros da classe 2 ou 3, tá? Desconsidera aqui o texto, que não é primeira e segunda, é segunda e terceira. E aí ele manda exibir os passageiros de segunda e terceira classe. Então, professor, tá, mas é muita coisa para aprender. Minha dica é, foca no nome do método. Decora, escreve aí, faz um resumo, um rascunhozinho. Então, ó, por exemplo, ó, is in, serve para quê? Verificar valores que estão dentre os especificados, né? Para verificar se o valor está dentro de algum valor especificado. Outro método que é legal também você colocar aí no seu lembrete, ó, o not na, ou seja, não nulo. Eu já vi em algumas provas caírem questões perguntando isso. Método para verificar se o valor é nulo, se o valor é alguma coisa. Então, ó, o not na serve para quê? Ó, é uma função condicional que retorna true apenas quando o valor da linha não é nulo. Ok? Apenas quando o valor da linha não é nulo. Ou seja, se aquela linha foi preenchida, ele vai retornar true, ou seja, não é nulo, né? Not na. Ok? Aqui o que ele está fazendo? Está pegando a idade e está verificando as linhas que não são nulas, ou seja, o que vai retornar verdadeiro aqui? Apenas aqueles registros onde a idade foi informada. Né? Então, vai trazer todo mundo que tem a idade especificada e vai armazenar aqui. Ó. Então, ó, age not na, não nulo. Ok? Vai mandar exibir. Então, aqueles registros em que não foram informadas as idades, eles não farão parte desse data frame resultante. Outra coisa que você pode fazer é selecionar linhas e colunas específicas. Por exemplo, para isso você tem um lock, tá? Duas funções aqui importantes, que é o lock e o iLock, né? Ou iLock. O lock seleciona linhas e colunas específicas. Então, por exemplo, aqui, para selecionar apenas os nomes de passageiros com mais de 35 anos, o que eu tenho aqui no lock? Vamos ver.
Titanic, é o dataframe.log. E aí eu tenho aqui um colchete. E o que eu passo aqui? Vocês estão vendo a vírgula? A vírgula serve para separar aqui alguns parâmetros, né? Então, do lado esquerdo da vírgula tem o quê? As linhas que eu quero. Aqui no caso ele está trazendo uma condição, né? Ou seja, apenas com idade maior que 35. Trazer os passageiros cuja idade é maior que 35. Do lado direito, eu estou indicando as colunas que eu quero trazer. Então, idealiza a tabela, né? Então, do lado esquerdo eu estou falando, ó, eu quero de 4 linhas, eu quero apenas as linhas que satisfazem uma condição. Qual que é a condição aqui? Idade ser maior que 35. Depois da vírgula, do lado direito da vírgula, eu tenho o quê? As colunas que eu quero, ou seja, tá, então você já me indicou que você quer apenas as linhas que satisfazem essa condição. Mas quais informações você quer visualizar desses caras que vão ser retornados, dessas informações selecionadas? Não, eu quero ver só o nome aqui no caso. Daqui, ó, name. Ele quer ver apenas o nome dos passageiros com mais de 35 anos. Vocês estão observando que aí a gente consegue gerar informações diversas sobre qualquer conjunto de dados. Você consegue aí gerar informações importantes para a tomada de decisões. E é isso que ele fez, retornou isso e armazenou aqui no data frame resultante e mandou exibir os 5 primeiros. O iLock funciona de forma semelhante, tá? É para você selecionar as linhas e as colunas que você quer visualizar. Só que ele funciona com números, com índice, na verdade, tá? Aqui, ó, localizar pelo índice. Por isso que é o iLock. Pergunta boa para cair no concurso, né? Qual que é a ferramenta que serve para a função que serve para localizar, selecionar linhas e colunas através do índice? É o iLock. E aí do lado esquerdo da vírgula você tem o quê? O índice das linhas que você quer. Aqui ele está falando aqui, ó, eu quero apenas as da 9ª linha até a 25ª. Tá? Mas aí a gente vê aqui que a 25ª ela não é inclusiva, né? Quando eu falo do 9 ao 25, ou seja, ele pegou do 9 ao 24, né? 9 ao 24. E aí as colunas, eu quero da 2ª até a 5ª coluna. Ok? Ou seja, ele trouxe aqui, ó, a gente tem aqui 3 colunas, né? Nesse intervalo. Então, ó, que é a classe, o nome e o sexo. Ok? As linhas e as colunas. E aí você tem essa representação, tá? Ponto de partida, 2 pontos, ponto de chegada, né? O início e o fim. Outra coisa que dá para fazer com Pandas também, dentre as diversas possibilidades, plotar. Você consegue fazer uma plotagem a partir do Pandas. Vamos ver como. Olha aqui, ó, né? Eu tenho aqui o data frame e aí eu quero gerar diversas plotagens. Olha algumas das opções que nós temos. Gráficos diferentes para representar essas informações. E isso é algo muito útil, muito bacana. Basicamente as funções, os métodos, eles são representados dessa forma, ó. Vai ser o dataframe.plot. O tipo da plotagem, tá? .plot. O tipo, que está aqui no lugar desse asterisco. Vamos ver. Primeiro passo, você precisa importar o Pandas, claro, e também a biblioteca matplotlib. Tá? Essa biblioteca também está aí prevista no concurso do Banco do Brasil, para quem vai fazer, mas em outros concursos também cai. Tá? matplotlib.pyplot. E aqui ele deu um apelido, né? Ele chama aqui de PLT. Ok, e aí o que a gente vai fazer depois? Ó, vai pegar o Pandas e vai mandar ler um arquivo. Como é que faz para ler arquivo de um formato X? Read, underline, o formato, aqui no caso CSV. Então ele vai ler um arquivo no formato CSV, né? E vai indicar aqui o índice da coluna, o índice inicial da coluna, 0.
E esse é para fazer a conversão das datas, tá? E aqui ele falou, sim, verdade. E aí o resultado disso ele manda exibir aqui no Air Quality, né, qualidade do ar. Isso aqui é uma informação que traz, um arquivo que traz informações acerca da qualidade do ar. Ele gerou aqui um data frame e aí ele manda exibir os primeiros, tá? E aí como é que eu faço para gerar a plotagem a partir desse dado, né? Aqui a gente tem, ele fez a leitura da informação, mas ele gerou um data frame. Eu quero ver a plotagem, o gráfico. Então basta você chamar aí o método plot, né? Plot e coloca aí os parênteses. Então, ó, é quality.plot. E aí ele já vai trazer esse resultado aqui, ó. Indicando que a plotagem funcionou. Detalhe, o método funciona tanto com séries quanto com data frame, tá? E aí, para exibir, eu quero ver o gráfico, né? Plotagem, ele vai gerar a plotagem, mas ainda não vai te mostrar o gráfico. Gerou a plotagem através do método plot, como é que eu faço para exibir o gráfico? Aí você usa o plt.show, tá? Ou seja, que é a biblioteca que você importou. E aí você vai colocar, vai chamar o método show, tá? plt.show. E ele vai exibir o gráfico conforme os seus dados. Essa é uma ferramenta muito interessante, né, para quem trabalha com essa parte de análise de dados, com informações científicas, pesquisadores, professores que querem gerar informações, dados, gráficos, para fundamentar suas pesquisas. Muito útil essa ferramenta. A gente tem vários outros métodos, tá, pessoal? Para plotagem, outros gráficos, que você indica o tipo da plotagem que você quer gerar. E aí eu recomendo que você dê uma analisada na documentação oficial lá no site oficial do Pendas. Claro que você não vai aprender tudo sobre o Pendas numa única aula, tá? Isso aqui é para te dar uma noção geral dos principais métodos, dos principais conceitos, mas que isso não abrange de forma alguma todo o que pode cair sobre o Pendas. Então, a minha dica é, você estudou isso aqui, está com o tempo, você pode aprofundar o seu conhecimento direto na documentação oficial, você pode treinar, você pode tirar dúvidas, mandar dúvidas para mim aí no próprio YouTube, deixe o seu comentário aí, qualquer dúvida que você tenha, ok? Então, por hoje é só, a gente se vê nas próximas aulas, se cuidem, qualquer dúvida, deixe um comentário e até mais.